Queridos, o que nós vamos falar aqui nesses dias, na verdade são assuntos que nós já temos falado de alguma forma, amém? Nós já temos trabalhado princípios sobre a questão do reino. Nós vivemos um tempo onde, pelo menos aonde nós estamos, existem lugares no Brasil que o Nordeste, lugares no Brasil, lugares no Nordeste, no Sul, e em vários lugares no Brasil que o Evangelho não é forte. Parece que isso não é uma realidade brasileira, mas é uma realidade do Brasil. Existem lugares no Brasil que o Evangelho não é forte. Mas aonde nós estamos, o Evangelho, ele tem sido muito batido. Quando eu falo batido, ele tem sido muito pregado. De uma forma correta ou não, ele tem sido pregado. Eu não sei se alguém hoje, por exemplo, num estado como São Paulo, e em outros estados também, poderia dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Certamente já ouviram. Quando a igreja, as pessoas da igreja saem para levar comida para os moradores de rua, a maioria deles já ouviram a palavra, já são pessoas desviadas. Enfim, nós precisamos de um evangelho que seja o evangelho de Cristo. Não é um evangelho novo, é o evangelho de Cristo. E qual é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é poder de Deus. Diga comigo, o evangelho é poder de Deus. É importante que nesse tempo nós possamos entender que a nossa mensagem, ela não pode ser pregada apenas aos ouvidos. Ela precisa ser pregada aos olhos. Ou seja, não é o evangelho que se resume em palavras, porque a palavra é poder de Deus. Então, sempre que nós olhamos para Jesus pregando a palavra, ele pregava a palavra e ele se movia dentro da palavra que ele pregou. Então, o evangelho, ele não é teoria, ele tem a teoria, mas ele tem a prática. Entender o início, porque o que nós vamos falar nessa noite é o plano original de Deus e a origem do mal. O plano original de Deus e a origem do mal. Quando a gente fala do plano original de Deus e a origem do mal, não sei se você tem a mesma impressão que eu, que parece que o plano original de Deus falhou. Quando na verdade o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Deus criou um plano de reconciliação antes que o homem pecasse. Isso não é maravilhoso? Então, queridos, o plano de Deus não falha. Quando nós lemos Gênesis 1 e 2, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso. O plano original está ali. Gênesis 1 e 2. Ali está a maquete. Ali está o que estava no coração de Deus para o homem, para a terra. Então, quando nós lemos o plano original de Deus, aquilo era o que estava no coração de Deus. Nós fomos desenvolvendo uma doutrina sobre Deus ter um plano B, vontade permissiva de Deus. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Plano B, vontade permissiva de Deus. Deus não tem plano B. Isso é uma invenção da igreja. Quando você estabelece um plano B, é porque o A falhou. Sim ou não? E Deus nunca pegou um atalho por nada do que o diabo tenha feito. Quantos podem dizer amém? Deus nunca teve que recalcular a rota, porque o diabo nunca esteve na frente de Deus. Então, queridos, não tem plano B. Deus só tem plano A. Isso significa que não importa o que o diabo fez ou faça, a vontade de Deus vai permanecer. Abra comigo Isaías 46. Eu gosto muito desse texto. Isaías 46. Versículo 10. Isaías 46, 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei
toda a minha vontade. Deus está dizendo, o meu conselho vai permanecer de pé. Eu vou fazer toda a minha vontade, queira o inferno ou não, queira o diabo ou não. Meu conselho vai ser firme. Eu vou fazer toda a minha vontade. Você não se alegra com isso? Porque se você permanece em Deus, não importa o que o diabo faça, a vontade de Deus é que vai prevalecer. Porque não importa a guerra que o seu casamento está passando, se você permanecer em Deus, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Que não importa a guerra que você está passando com seus filhos, se você permanecer em Deus, é a vontade dele que vai permanecer. Você crê nisso? Ainda falando sobre a questão do plano original, quando o homem ainda não havia pecado, quando ele ainda desfrutava da natureza divina na qual Deus o criou, esse homem não tinha doença, esse homem não tinha maldição. Eu preciso entender que no plano original não há doença, não há maldição. Eu não fui criado em pecado. Quando o salmista diz em pecado eu fui criado, em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, ele está falando depois do pecado. Mas o homem no plano original não foi criado em pecado. O pecado não faz parte da sua vida. Amém? Você não foi criado para viver em pecado. O pecado foi um meio que o diabo usou. E o homem se tornou pecador, sim. Mas no plano original não havia doença, não havia maldição. O diabo poderia até ter acesso ao homem. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu creio que o diabo até tinha acesso. Mas, com certeza, ele não tinha poder sobre esse homem. Por quê? Porque a autoridade estava na mão do homem. Autoridade, legalidade, poder de governo estava na mão do homem. E por mais que o diabo tentasse, ele não poderia ter acesso. Ele não tinha autoridade sobre a vida do homem. Por quê? Porque a autoridade de Deus estava na mão do homem. Ou seja, olha a frase que eu coloquei no final. Eu creio que antes do pecado o diabo era diabo, mas ele não tinha poder para ser diabo. Dá para entender isso não? Eu creio que antes do pecado o diabo já era diabo. Ele foi lançado antes. Nós não temos tempo para falar dos tempos, das eras mais primitivas. No princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia, quando o diabo foi lançado. Então o diabo, quando Deus cria o homem e planta um jardim, o diabo já tinha sido lançado sobre a terra. Por isso que eu acredito que o diabo poderia ter acesso ao homem, mas ele não tinha legalidade sobre o homem. Ele não tinha poder sobre o homem. Por quê? Porque o homem estava respaldado pela natureza de Deus, com a autoridade que Deus tinha dado para ele. Então, nós precisamos entender algo, que o mal não é algo, o mal é alguém. Diga comigo, o mal não é algo, o mal é alguém. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que é mal tem uma origem. E tudo que é bem tem uma origem. Eu não estou falando que é bem para você. Eu estou falando do que é bem da raiz. Porque tem coisa que é bem para mim, não é para você. Não é disso que eu estou falando. Não são de vontades particulares. Tudo que é mal não veio de Deus. E tudo que é bom não pode ter vindo do diabo. Pastor, mas pode parecer bom. Sim, eu não estou falando de aparência. Eu estou falando de raiz. Ok? Eu sei que Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que para o homem parecem retos, mas o fim dele é caminho de morte. Eu não estou falando de que o diabo não pode prosperar uma pessoa. Prosperar assim, dar dinheiro. Prosperar não, dar dinheiro, porque prosperidade só Deus pode dar. O diabo não pode dar dinheiro para a pessoa? Pode. E dinheiro não é bom? Sim, mas qual a intenção que o diabo está dando? Dá para entender? Ele está fazendo algo bom, entre aspas, mas o intuito dele é mal. Então não tem nada de bom que sai dele. Da mesma forma que não tem nada de mal que sai de Deus. Nós vamos entender isso.
compreender a origem do problema vai facilitar o entendimento de como resolvê-lo. Compreender a origem do problema vai facilitar vai facilitar o entendimento de como resolvê-lo. Se eu sei aonde surgiu, se eu sei a origem dele, eu sei aonde pode ser resolvido. Preste atenção, queridos. Enquanto não identificamos os agentes acusadores, não temos seguranças para crer. Não temos segurança para crer em Deus como solução. Enquanto não identificamos os agentes acusadores, aqueles que fizeram mal, nós não temos segurança para crer em Deus como solução. Por quê? Porque a igreja, presta atenção, a igreja está infectada com a doutrina que Deus manda doença. Mentira. Como? Eu preciso ser breve, mas eu tenho que abrir. Como que eu posso orar pelo Regis, crendo numa cura na vida dele, se eu não tenho certeza se foi o diabo ou Deus que lançou sobre ele? Como é que eu vou orar por ele, por uma cura, se foi Deus que mandou? Sendo assim, se eu creio na doutrina que Deus manda doença, todas as vezes que eu for orar por alguém, eu tenho 50% de fé. Eu tenho 50% de certeza que Deus pode curar e que Deus pode não curar porque foi da vontade dele. Sendo assim, eu posso desenvolver o entendimento que Deus não curou porque não foi da vontade dele. Dá para você entender isso? E nós não temos nenhum texto na Bíblia que respalde isso. Não adianta você falar de Jó, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Se eu não sei a origem, se não identificamos a origem, os agentes acusadores, nós não temos segurança para crer em Deus como solução. Eu preciso saber que o mal não é algo, o mal é alguém. E o bem não é algo. O bem é alguém. É por isso que o homem morto no pecado, ele não tem nada de bom. Ainda que ele faça as coisas boas, ele é mau. Dá para entender isso? Pastor, mas ele é tão gente boa, só falta se converter. Falta tudo, irmão. Ele é bom, mas vai para o inferno bonzinho. Pastor, pensa no cara que cuida da família. Já nasceu de novo? Não, vai para o inferno cuidando da família. Nós aprendemos isso ontem, amém? Só Jesus pode mudar a nossa natureza. Só Ele mudou, arrancou a gente de uma natureza maligna e nos deu a natureza dele. Abra comigo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando o homem pecou, ele morreu, pois esse era o decreto de Deus. Todos nós sabemos que essa morte não foi física, e sim espiritual. O homem não morreu fisicamente, porque morte para Deus não é física. Morte para Deus é espiritual. Isso precisa ficar claro para nós. Quando alguém morre, um cristão morre, aquilo que nós chamamos de morte, Deus chama de sono. O sono do justo. Crente não morre, crente dorme. Os que dormem no seio de Abraão. Jesus chegou na casa da menina e falou: ela não está morta, mas ela dorme. Jesus falou que Lázaro estava dormindo. Você está entendendo? Morte para Deus é pecado. Preste atenção. Quando o homem pecou, que ele morreu espiritualmente, todo o mal que desencadeou-se na vida do homem foi a partir da sua morte espiritual. Preste atenção. Todo mal que desencadeou, todo mal. Pastor, isso inclui TPM? Também. Amém, mulheres?
Porque tem mulher que parece que tem um demônio na época da TPM. Não é que muda todo o corpo, não, é o capeta. É o Satanás, como diz o Alex. Escute, o mal não é algo, o mal é alguém. Obrigado pelo seu amém. Por que a gente aceita as coisas como se fosse normal, irmãos? Por que tem coisa que faz parte da nossa vida, parece que é um demônio mascote? Está na minha família, pastor, já faz tempo. Minha avó já era assim. O mal não é algo, o mal é alguém. Eu preciso entender o que o pecado fez comigo. E eu preciso entender o que Jesus fez por mim. Preste atenção. Nossa, pastor, o senhor foi direto nas mulheres. É porque eu encontro esse assunto constantemente. Deixa Deus falar. Preste atenção. Todo mal que desencadeou-se na vida do homem foi a partir da sua morte espiritual. E isso nos dá o entendimento que todo mal, doença, pobreza, maldições, são consequência da morte espiritual. Todo mal, doença, pobreza, maldição, são consequências da morte espiritual. Doença, pobreza, maldição, são consequências da morte espiritual. Antes disso, o homem não era pobre, o homem não era maldito, o homem não era doente. Você está entendendo? Antes da queda, não havia isso. Partindo desse entendimento, não existe doença que não seja espiritual. Por quê? Porque antes do pecado, o homem não tinha doença nenhuma. A doença, a dor veio a partir da morte espiritual. Desde a doença mais simples até a doença mais grave, essa doença é espiritual. Se eu não encarar dessa forma, preste atenção. Se eu não encarar e exercitar a fé para vencer uma dor de barriga, eu não terei uma fé para vencer um câncer. Se eu não tiver uma fé para vencer uma dor de cabeça, escute, exercitar a fé para vencer uma dor de cabeça, eu não terei uma fé para vencer uma doença mais grave. Porque às vezes nós aceitamos que algumas dores são normais, todo mundo tem. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? O mal nunca é algo, o mal é alguém. Não existe mal que veio do bem. O mal veio do diabo. Amém? O mal veio do diabo. Os ateístas dizem, se Deus existe, por que as crianças na África estão passando fome? Por que Deus deixa isso? Deus não deixou isso. O diabo estabeleceu isso com a autoridade que ele teve, que ele adquiriu após o pecado. Escute, Deus geralmente transforma o mal do diabo em milagre. Amém? Mas o mal nunca vem de Deus. Eu sei que tem alguns textos na Bíblia, tipo assim, e o espírito mal da parte de Deus atormentava Saul. Irmãos, Deus tem algum espírito mal com ele? Tem ou não? Não, o espírito mal que tinha lá foi mandado embora, irmão. São demônios que faz freelance. Mas Deus não tem mal com ele. Você está entendendo isso? Deus não tem mal com ele. É importante nós entendermos isso. Eu tenho que entender a natureza do mal e a natureza do bem. Se eu não entender esse ponto, eu não tenho como encarar o que eu estou passando. É um processo na nossa vida viver em fé. É um processo na nossa vida lutarmos, batalharmos pela fé para vivermos curados. Porém, é justo que você viva curado. Por quê? Porque Jesus se tornou enfermo. Porque Jesus se tornou enfermo. Ele se tornou enfermo no meu lugar.
Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Às vezes nós queremos algo profundo. Não, pastor, eu queria assim. Eu pensei que a apostila... Não tem nada profundo não, irmãos. Não adianta a gente ter profundidade e não ter vida sobre a profundidade. Nós precisamos, queridos, entender que o evangelho é como um bolo de fubá. Dá para colocar glacê no bolo de fubá? Fica legal? Bolo de fubá com glacê não combina, irmãos. O evangelho é um bolo de fubá. Não adianta enfeitar ele com glacê, não fica bom. O bom evangelho, ele é puro, simples e poderoso. Ele é puro, simples e poderoso. Esse é o evangelho. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele reina, governa sobre todas as coisas. Ele é Deus. Nada escapa da sua mão, não importa. Ele reina e governa sobre todas as coisas. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom em todo tempo ele é bom. Pastor, mas eu não estou entendendo esse mal que eu estou passando. Deus é bom, Ele é bom em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom. Às vezes o diabo quer confundir, você não precisa ser confundido. Deus é bom, Deus é bom, Ele é bom. Ponto, irmãos. 1 Coríntios 2,15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso fala do quê? Discernimento. Julgar fala de discernir. Sem conhecermos a natureza de Deus e a natureza do diabo, não discerniremos de onde veio o bem e de onde veio o mal. João 10:10. João 10:10. Muito conhecido. O ladrão vem somente para roubar. Aqui a figura do ladrão é a figura de Satanás. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus está falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não quer dizer prosperidade, abundância, irmãos, é uma vida plena. Jesus está falando, ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Essa é a natureza do inferno. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui separa. Sem esse discernimento podemos atribuir a Deus as obras do diabo. Sem esse discernimento podemos atribuir a Deus as obras do diabo. E isso é muito perigoso. Tem gente blasfemando contra Deus, dizendo que Deus fez quando Ele não fez. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Pastor, qual é a ideia desses dias? Primeiro, gerar uma crise em você. Gerar uma crise em você. De você olhar para o seu corpo e falar, essa doença não faz parte de mim. Quantos podem dizer amém? E eu tenho autoridade sobre o mal. Eu fico muito feliz por uma boa quantidade de gente estar aqui nessa noite. Louva a Deus pela sua vida. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sei que será uma semana extremamente produtiva. Amém? Se conhecêssemos a Deus, eu falo de forma espiritual, não intelectual. Se conhecêssemos a Deus, saberíamos que Ele jamais manda uma doença sobre os seus filhos. Jamais. E se sabemos que Deus não manda doença, e que a doença não tem origem nele, podemos crer que Deus nos estabeleceu para vivermos curado e para curarmos os enfermos. Se eu sei que aquilo não vem de Deus, eu já sei de onde veio. E se eu sei de onde veio, eu sei que Deus trabalha oposto ao diabo. Atos capítulo 10. Atos 10, 38.
Eu gosto muito desse texto. Atos 10, 38. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é fé? Fé é uma certeza que você tem acerca de algo. Que você não sabe por que você tem a certeza, mas você sabe que aquilo é certo. Fé é a certeza que você tem acerca de algo. E você não sabe como sabe, mas você sabe que aquilo é a verdade. Enquanto eu balanço dos dois lados, enquanto eu estou tutibiando, eu não tenho certeza. É como se eu olhasse para você e dissesse aqui para você: isso daqui tem refrigerante dentro. Eu não conseguiria te convencer disso, porque você tem certeza que aqui tem água. Se eu tentasse te provar que isso daqui é uma Coca-Cola, você diria: você está louco, pastor? Porque você tem certeza. Isso seria uma definição de fé. Quando isso se estabelece dentro de você, acabou. Não quer dizer que uma guerra, um ataque, um sintoma não pode vir. Quer dizer que a verdade está sobre a tua vida. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. O que Jesus andava fazendo? Agora, olha o que é bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você está entendendo? E curando. Escute, não é libertando os oprimidos. Leia, olha para a sua Bíblia. Está escrito aí: libertando os oprimidos. Libertando os oprimidos. Curando os oprimidos. O que é que a Bíblia está dizendo? Que a doença é uma opressão do diabo. Ou será que a Bíblia está errada? Ele poderia estar escrito assim: e libertando todos os oprimidos, e curando todos os oprimidos. E nós teríamos alguns textos para falar sobre isso. Você está entendendo? Se Jesus andou por toda parte, fazendo bem, e esse bem também significa curar os doentes, a doença não é bem, a doença é mal. E se é mal, não pode ter vinda de Deus, mas do diabo. Se Jesus andou fazendo bem, e esse bem também significa curar os doentes, significa que a doença é mal. E se ela é mal, ela não pode ter vinda de Deus, mas do diabo. Diga comigo: a doença não vem de Deus. Pastor, como é que uma criança que é inocente pode ficar doente? Não, a criança é inocente por ação, mas ela não é inocente por natureza. Dá para entender isso? Não. Escute, ela é inocente por ação, não por natureza. Ela tem uma natureza caída. Ela nasceu debaixo do pecado. E se ela nasceu debaixo do pecado, ela não nasceu, preste atenção, isso pode parecer pesado. Ela não nasceu debaixo do território celestial. Filho de crente é crente? Não. Pastor, o que eu faço com meu filho? A tua fé funciona sobre ele. Você está entendendo? Ele vai nascer de novo quando ele reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Dá para entender isso? Filho de crente precisa aceitar Jesus também. Filho de pastor precisa aceitar Jesus também. Mas foi criado na igreja, esse é o problema, irmãos. Se tivesse se tornado igreja, nunca se desviava. Porque nós estamos achando que levar os filhos para a igreja é criar o filho na igreja. Não. Isso não é criar o filho na igreja. Criar o filho na igreja é ministrar ele. Ensinar a verdade para ele. Mostrar para ele o que é pecado
Mostrar para ele o que é santidade. Não é simplesmente levar o filho para a igreja. Levou ele para a igreja, mas ele nunca viveu o evangelho. João 3:8. É isso? 3:8. 1 João 3:8, perdão. 1 João 3:8. Quase no final da Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso foi uma palavra voltada a Jesus, mas hoje nós somos um com Jesus. Então nós somos levantados para desfazer as obras do diabo. Não é só Jesus, porque nós estamos nele e ele está em nós hoje. Significa que nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo. E quando nós encontramos alguém enfermo, nós precisamos entender, não é que você tem que falar isso para a pessoa. Não. O que nós temos que demonstrar para a pessoa é amor. Mas nós devemos ter discernimento espiritual e saber, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Dá para você entender isso? Isso não procede de Deus. A doença é uma das consequências físicas do pecado. Eu estou falando sobre a origem do mal. A doença é uma das consequências físicas do pecado. Olha a frase que esse homem, eu não sei o nome, pronunciar esse nome, mas é Jeter, foi uma frase que eu peguei. O pecado e Satanás são a causa indireta de toda enfermidade, e às vezes também a causa direta. Presta atenção, o pecado e Satanás são as causas indiretas de toda enfermidade, e às vezes também a causa direta. Você está entendendo? Causas indiretas e também direta de Satanás. Eu preciso ter entendimento disso, queridos. Eu preciso ter a certeza da natureza do meu Deus. Eu preciso saber que Ele me ama. Eu preciso estar certo disso. Por toda a Bíblia existe íntima, presta atenção, em toda a Bíblia existe uma íntima associação entre o pecado e a enfermidade. Eu separei alguns textos aqui, e os textos estão descritos. Por exemplo, Marcos 2:5. Marcos 2:5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão... Escute, Jesus está falando com o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que Jesus estava dizendo? Que a consequência daquela doença era pecado. Isso quer dizer, irmãos, que uma vida de pecado, além de um homem caído, morto na natureza pecaminosa, quando alguém decide viver uma vida de pecado, a doença pode vir sobre ela. Você está entendendo? A doença encontra legalidade para estar sobre a pessoa, mas a doença não tem legalidade sobre quem nasceu de novo. Porque toda doença que era para vir sobre nós, veio sobre Jesus. Você está entendendo? Essa é a verdade. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Novamente, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Está vendo? Pecado e doença juntos. Salmo 103:3, Antigo Testamento. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
é o Senhor que perdoa. E depois de Ele ter perdoado, Ele sara. Essa semana nós vamos entender o que é salvação. Nós não sabemos o que é salvação. Nós achamos que salvação é um carimbo para ir para o céu. Isso também é verdade, mas é muito mais amplo do que isso. Escute, a vida em Deus, a nova vida, não fez de mim um religioso, não me deu uma religião, me deu uma nova vida. Uma nova vida criada em Cristo. Escute, não é um homem melhorado, não é um pecador sendo transformado, é um novo homem, nascido de novo, criado em Cristo. Dá para você entender isso? A maior barreira à cura é a incerteza a respeito da vontade de Deus. A maior barreira à cura é a incerteza a respeito da vontade de Deus. Satanás incita pensamentos de dúvidas em nós, pois sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E é a declaração de fé ou a oração da fé que muda a circunstância. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter dúvida. Eu preciso estar certo, irmãos. Preste atenção. A ideia dessa semana aqui, primeiro, é trazer o entendimento de quem nós somos. E segundo, do que Deus quer fazer através de nós. A ideia é o que Ele está fazendo, ou o que Ele fez em mim, Ele quer fazer através de mim. Ele me curou para que eu curasse. Ele me libertou para que eu libertasse. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Escute, nós temos o poder em Deus de trazer reconciliação. Isso não é maravilhoso? Mas se eu não tenho, irmãos, preste atenção, eu não tenho tempo de entrar na questão de fé e dons. Eu não tenho tempo para entrar em tudo isso. Vou tentando ser muito objetivo nisso, irmãos. Porque o dom é para serviço. O dom é para servir. Você pode ter um dom de cura e você pode estar passando por uma enfermidade, está passando por uma enfermidade, e você orar pelas pessoas. Porque tem gente que diz, como é que eu vou orar por alguém se eu estou doente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que eu posso orar pela prosperidade de alguém se eu estou desempregado? Não é na sua justiça, é na justiça de Deus. Ok? Eu não tenho legalidade porque eu estou bom para isso. Eu tenho legalidade porque a condição que eu tenho em Cristo. Porém, o dom é para serviço, mas eu vivo pela fé. Porém, a ideia é que o Cristo que nós pregamos é o Cristo que nós vivemos. É importante que o Cristo que nós pregamos é o Cristo que nós vivemos. O poder que nós pregamos é o poder que nós vivemos. Eu sei que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu sei que a mensagem que nós pregamos é mais poderosa do que nós. E ninguém que prega o evangelho vive 100% dele. Só Jesus viveu 100% do que pregava e pregava 100% do que vivia. Mas não é normal quando o pregador nunca prega algo que ele está envolvido com aquilo. Porque, irmãos, eu preciso ter experiência desse evangelho. Eu preciso viver essa realidade. Eu preciso ter certeza que Jesus curou a mim. E por Ele ter curado a mim, Ele curou você. E por Ele ter curado a mim e a você, Ele curou outros enfermos. Essa deve ser a certeza. Eu fui curado para curar. Eu fui salvo para salvar. Eu fui liberto para libertar. Você consegue entender isso? Pastor, quem sou eu? Não é quem é você, é quem Ele é em você. É isso que nós precisamos entender. O mal não veio de Deus. O mal entrou na vida do homem após o pecado. Antes do pecado não havia mal. Pastor, mas é que é o avanço, né? E tantas outras coisas, irmãos. É o pecado. É o pecado. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do quê?
Quando Deus decidiu destruir a terra, na época de Noé, foi por causa do quê? Sim ou não? Por causa do pecado. Porém, Abraão falou para o anjo do Senhor: se tiver um justo lá, você vai destruir. Ele falou: não, se tiver um justo, eu não destruo. O que me faz entender que o que destrói a terra não é o pecado. O que destrói uma cidade não é o pecado, mas a ausência de um justo. Porque se tiver um justo numa cidade, Deus não vai destruir aquela cidade. Escute, nós precisamos entender o que é igreja. Igreja não é vir para cá quarta e domingo. Aqui dentro é onde nós alimentamos, mas igreja, eclésia, é sair para fora. Nós só estamos vivendo como igreja quando nós manifestarmos lá fora. Amém? Pastor, mas eu não sou pregador, mas você é filho. E eu não só prego quando estou com o microfone ou quando eu estou falando, eu prego com a minha vida. Nós somos o tabernáculo, Deus veio tabernacular sobre nós. Nós somos a morada de Deus. Quando você sair para trabalhar amanhã, Ele está saindo com você. E Jesus não tem cura, Ele é a cura. Ele não tem paz, Ele é a paz. Ele não tem vida, Ele é a vida. Ele não tem verdade, Ele é a verdade. Ele não tem caminho, Ele é o caminho. Então se eu tenho Ele, a cura está em mim. A vida está em mim, a paz está em mim. Essa é a verdade do Evangelho. Eu não quero entrar, queridos, em muitas questões. Existe situações que cada um... Deixa eu já quebrar um conceito, presta atenção. Se você perguntar: pastor, o senhor é contra o remédio? Não. Não. O senhor prega não tomar remédio? Não. O senhor toma remédio? Não. Mas essa é a minha fé. Quando eu falo que eu não tomo remédio, eu estou dizendo que não tem dor que eu venha ter que eu tome um remédio. Eu não tomo remédio para dor. Como eu gosto de correr, eu tomo complexo B, polivitamínico, mas eu estou falando que eu não tomo remédio para doença, para dor de cabeça. Dá para você entender? Eu não tomo remédio para doença. Se eu preciso de uma vitamina para o meu corpo, porque eu estou correndo, e eu não estou me alimentando corretamente, eu estou tomando vitaminas. Mas eu estou falando, começou a sentir uma dor. Não. Deixa eu concluir. Sou contra remédio? Não. Tem condenação em tomar remédio? Não. Algum pastor pode pregar que não pode tomar remédio? Não. Porque fé é pessoal. Fé é pessoal. Diga: fé é pessoal. Eu não posso andar na sua fé e você não pode andar na minha. Amém? Isso é muito importante. Eu não sou contra tomar o remédio. Eu só penso que quem toma remédio deveria exercitar a fé para não depender do remédio. Senhor, eu vou tomar esse remédio, mas quem me cura é o Senhor. E aí, conforme você vai caminhando, o Espírito vai direcionando como você deve andar. Isso é pessoal. Pastor, eu não creio. Tome o remédio, senão você vai morrer. Dá para entender isso? Não tem condenação. Agora não vem com conversa para mim. Por isso que Deus deixou os médicos. Aí você já está entrando no estado de conformismo. É claro que Deus deixou os médicos, deixou os ratos, deixou as baratas, os marimbondos, até o diabo Ele deixou aí. Então Deus não deixou só os médicos, não. Louvado seja Deus pelos médicos. O que seria dos incrédulos? Porque senão, irmãos, se você não crê e fala: eu não dou conta de lidar com essa dor de cabeça, vou tomar o remédio. Amém. De boa. Você sabe o que eu não dou conta? É quando você começa a dar argumento para justificar a incredulidade. Aí eu não dou conta. Dá para entender o que eu estou falando? Eu estou sentindo dor, eu vou tomar esse remédio aqui agora no nome de Jesus e vou ser curado. Ou seja, a minha fé está através do remédio. Amém? Eu creio. Eu creio. Minha esposa toma remédio. Quando ela se precisar comprar na farmácia, eu vou comprar para ela. A minha filha toma, qual o problema? Eu decidi não tomar.
Tem condenação nisso? Não. Mas sua esposa toma, ok, irmãos, a fé é pessoal. E eu tenho mais gente aqui dentro que não toma, que decidiram por conta própria. O Marcelo quase morreu um tempo atrás, não foi? Foi ano passado? Foi ou não foi? Vai morrer. Foi ou não foi? O médico falou, opera. Ou morre. Ele está vivo até hoje, não quis operar. Vou fazer o que o Marcelo fez? Não. Eu fui na casa dele, orei por ele. Falei, e aí, mano? Ia fazer todos os exames para operar, ia tirar o quê? A vesícula, ia tirar a vesícula. Caminhou no processo, chegou no momento, ele falou, não vou fazer. Pastor, é irresponsabilidade, irmãos. É responsabilidade dele. Você está entendendo? Escute, fé exige correr risco. Eu estou falando, você crê, por isso que você corre risco. Você não corre risco porque você não crê. Porque se você não crê, você já não tem que correr risco, você já está no perigo. O que eu quero dizer é que a fé exige que eu desça do barco e ande sobre a palavra. Isso significa que muitas vezes eu posso afundar. Mas se eu afundei andando sobre a palavra é a verdade absoluta. A verdade a palavra é a verdade absoluta, ela não contém. É isso que eu preciso entender. Agora, irmãos, não ande na minha fé, ande na sua. Ande na medida de fé que você tem. Porém, a medida de fé, ela pode aumentar, como ela pode diminuir. A ideia que eu tenho como pastor dessa igreja é que uma igreja que saiba qual é a verdade, qual é os pensamentos de Deus acerca da saúde. A ideia que eu tenho como pastor dessa igreja é ver uma igreja que vive sinais, prodígios e maravilhas. Porque essa é a palavra de Deus. E não é uma igreja que vive sinais, prodígios e maravilhas aqui, mas uma igreja que funciona em qualquer lugar que ela estiver. Aonde você estiver, os céus estão. Aonde você estiver, a cura está, a vida está, a paz está. Esse é o Evangelho, irmãos. Cristo em mim é a esperança da glória na terra. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. A única maneira de os céus manifestar cura é através de você. Porém, no decorrer dos anos, a igreja perdeu esse entendimento. Escute, eu não quero entrar em assuntos de charlatões que vendem milagres, que vendem bênção. Não, nós devemos orar de graça, servir as pessoas de graça, amém? Não é para cobrar milagre, mas é para nós servirmos, é para nós fazermos o bem, libertar as pessoas do diabo. Irmãos, deixa eu te confessar uma coisa. Existe algo que eu sempre oro. Deus, eu quero ter autoridade sobre o câncer. Pastor, o senhor já não tem autoridade em Cristo Jesus? Sim, eu tenho. Isso é uma palavra bíblica. Mas eu tenho orado de uma forma específica. Senhor, eu quero autoridade sobre o câncer. Essa doença maldita. Eu quero ver pessoas sendo libertas do câncer. O Evangelho é poder de Deus. Nós não podemos aceitar uma vida de incredulidade, irmãos. Nós não podemos aceitar viver menos do que Jesus fez. Você consegue entender isso? Nós falamos sobre a origem, aonde o mal começou. Nós falamos sobre a natureza de Deus e a natureza do diabo. Eu poderia viver doente quando eu tinha uma natureza caída. Mas ao nascer de novo. Não, pastor, sabe o que é isso? O médico falou que é uma doença genética. Será que vem alguma coisa genética ruim, geneticamente de Cristo? Aí você pensa, aí o natural pensa assim, pastor, você está falando de genética espiritual, eu estou falando de genética física. Mas a doença física, ela surgiu a partir do quê? Do espiritual. Então, a morte espiritual do homem causou a doença
física. Então a vida espiritual do homem causou cura. Não, pastor, é uma genética física que eu herdei da minha mãe. Tá, o que você herdou da sua mãe foi uma natureza pecaminosa que veio do primeiro Adão e etc. Só que agora você recebeu uma nova vida, uma vida espiritual. E o corpo físico do homem ficou enfermo por causa da morte espiritual. Se eu fiquei doente depois que o homem pecou, eu fiquei curado depois que Jesus me deu vida. Ter coragem de encarar isso aí é mais 1000, né? Se eu fiquei doente após a morte espiritual, eu fiquei curado ao nascer de novo. Essa é a sua verdade. Você nasceu de novo? Essa é a sua verdade. Escute, esse é o seu direito. É o meu direito. Escute, precisa ficar claro. Cura não é promessa. Promessa é aquilo que você espera. Cura é fato. Existem coisas na Bíblia que são promessas. O arrebatamento é uma promessa. Ok? Os céus, ainda que nós estamos lá, é uma promessa. Mas a cura não. A cura é um fato. O que é promessa eu espero. O que é fato eu me aproprio. O que é promessa eu espero. O que é fato eu me aproprio. Dá para entender nisso? Por favor, os músicos, vamos nos colocar de pé. Você entendeu isso nessa noite? Eu penso que essas verdades mexem com a gente. Dá uma raiva. Dá uma indignação. Você olhar para tudo aquilo. Pastor, mas teve um momento da minha vida que eu confessei e não funcionou. Eu sei, eu já passei por isso, mas não é que não funcionou. É que você achava que cria, mas não cria. Às vezes a nossa fé é emocional. E nós achamos que essa é a fé verdadeira. A fé não é emocional. A fé não é intelectual. A fé não depende de um sentimento. Às vezes nós temos uma fé racionalizada, romantizada. A fé não é um sentimento. A fé não é circunstancial. A fé é o firme fundamento. Aleluia. Acabou. Pastor, o diabo colocou a doença sobre o irmão. Colocou em quem? Como que ele conseguiu colocar doença na pessoa? Se ela não está vivendo em pecado, irmãos, não há brecha para que o diabo tenha acesso àquela pessoa. Aqueles que são nascidos de novo, o maligno não toca. Escute, queridos, dá para você entender. Se você está em Cristo, o diabo não pode te tocar. Dá para você entender isso? Não. Se você nasceu de novo, está em Cristo, o diabo não toca. É a minha condição em Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos orar acerca dessa verdade. A ideia não é trazer informação. A ideia é que venha a revelação, que o véu seja arrancado. Senhor, obrigado por tua palavra. Que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Não há nada mais poderosa do que a tua palavra, porque a tua palavra é o Senhor encarnado. Nessa noite, Senhor, as verdades que foram aqui pregadas é que o mal veio do diabo e que não tem mal que venha do Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, e que toda a doença é mal. E nessa noite nós queremos quebrar toda normalidade doutrinária na nossa mente, que não tem nada a ver com o que é normal para aqueles que nasceram de novo. Senhor, nessa noite eu quero declarar, Senhor, uma dimensão de fé na vida de cada um que está aqui nessa noite. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família. Eu quero declarar um ambiente de fé.
uma dimensão de fé, pessoas que vão crescer em fé, Senhor. Pessoas que têm o entendimento em Cristo, que são curadas. E se alguém está aqui nessa noite enfermo, hoje nós denunciamos que a doença não veio do Senhor. Se ela não veio do Senhor, nós ordenamos que toda doença saia agora, em nome de Jesus. Toda dor vai embora agora. Toda dor vai embora agora. Toda dor vai embora agora. E que milagres comecem a se manifestar aqui agora, em nome de Jesus. Que seja liberado o espírito de graça e fé. O espírito da fé. O espírito da fé seja liberado aqui nessa noite. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. O Deus do impossível. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está o Deus do impossível. O Deus do impossível vem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, declare, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, sim, eu creio. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, sim, eu creio, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir,
fé crescer dentro de você. Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, Se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. pega tuas mãos aos céus. Declare comigo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para curar e para libertar. Permaneça com as tuas mãos erguidas. Eu quero orar por você. Senhor, aqui está um povo habilitado para curar os enfermos. Senhor, que dons sejam liberados nessa noite. Senhor, eu quero declarar que a partir desses dias, muitos de nós verão pessoas sendo curadas de forma extraordinária. Senhor, eu declaro, Senhor, que dons estão sendo liberados, ousadia, intrepidez. Nós tocaremos os enfermos e eles serão curados pelo poder de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro um povo que vai andar no sobrenatural. Um povo que vai andar no sobrenatural. Eu declaro, Senhor, vidas que vão mudar destinos de pessoas. Eu libero sobre isso, Senhor, uma unção de cura, de milagres, de sinais e prodígios em nome de Jesus. Aquele que ele há de vir, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Se eu creio, nessa palavra, nessa verdade, começa a aplaudir ao Senhor, com brados de vitória, com brados de vitória, com brados de vitória, com brados de vitória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Escute, o que você ouviu nessa noite, eu creio 100% no que eu preguei. Pastor, o senhor já vive tudo isso? Não, mas eu estou perseguindo essa verdade. Eu quero inflamar você com aquilo que está no meu coração, que o Evangelho é poder de Deus. Eu quero te convidar para estarmos juntos amanhã novamente. É 9h35, nós estamos terminando. A ideia é que a gente terminasse no máximo até 10 horas. Mas é isso daqui que nós temos hoje. Se você, por mais que já começou hoje, se você quiser adquirir sua apostila ou não, fique livre, procure a Sheila, ok? Então amanhã nós vamos estar aqui às 8 horas. Amém? Vamos estar juntos recebendo dessa verdade. Pai, obrigado por essa noite. Estamos voltando para nossa casa, inflamados com essa verdade. Essa verdade está na nossa vida, no nosso entendimento, e nada vai roubar essa semente. Tá? Em nome de Jesus Cristo, eu oro abençoando o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós veremos uma igreja fluindo no sobrenatural. Amanhã é um dia poderoso em nome de Jesus, amém? Queridos, olhe para mim rapidinho.